Olá para você que está ligadinho aqui na TV Pai Eterno. Está no ar a partir de agora o Parlatório, nosso encontro tradicional nas noites de domingo. E hoje é dia de falar sobre cultura, história e meio ambiente. Afinal, a gente vive na mesma casa, no mesmo planeta, por mais que sejam em lugares diferentes. Por isso é importante preservar memórias, contar fatos do passado aos mais jovens e, principalmente, alinhar tudo com a preservação ambiental. Eu recebo agora um brasileiro apaixonado por histórias dos povos originários da região amazônica. Ele respira cultura e é assim desde muito jovem. Mas o que ele narra vai muito além de contos. São fatos de tradições orais de antepassados e que ganham vitalidade e são repassados às novas gerações. Rony Abreu é ator, dramaturgo e é formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, interior paulista. Também frequentou os cursos de Letras e Artes na Universidade Federal do Pará. Como artista paulista e imigrante paraense, Rony trabalha com a valorização de sua origem cultural indígena e a contribuição dos povos originários na formação cultural do Brasil. Rony atuou ainda em vários espetáculos teatrais e escreveu um livro voltado ao público infanto-juvenil, em que estão presentes personagens da cultura amazônica, como o Curupira, a cobra sucuri e a mãe d'água. Eles protagonizam ensinamentos sobre a importância do respeito à vida e à natureza, além de fazer parte das tradições orais dos povos originários dessa rica região cultural. Rony Abreu, é com muita satisfação que eu te recebo aqui no Parlatório. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra participar desse programa, gratidão. A honra é toda nossa, viu, Rony? Eu queria que você falasse pra gente sobre esse contato com a cultura que você teve muito cedo. Explica pra gente como foi isso, a sua família já tinha envolvimento com essas histórias ou foi uma curiosidade particular? Eu nasci na região oeste do Pará, uma região muito pequena chamada Lago Grande. Eu fiquei nessa região até meus 6 anos de idade. É uma região rica de contos, de narradores. E quando eu saí de lá aos 6 anos, eu fui para Santarém, porque eu precisava estudar. A escola dentro da mata se resumia até o segundo ano do jardim, seria o segundo jardim 2. E minha mãe me mandou para Santarém para poder estudar. Fui morar com uns avós que moravam lá. E aos 10 anos de idade, eu participei de um Alto do Boi, que é corriqueiro isso naquela região, por conta do boi-bumbá de Parintins. É uma herança que se herdou do Nordeste, praticamente ali do Maranhão. E é muito forte na minha região, tanto os bois como também os pássaros. E aí, aos 10 anos, eu fui picado por essa questão da atuação. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de fazer teatro. E essa minha memória de quando eu vivia até os 6 anos de idade, dentro da comunidade, comunidade de Marquinho, no Lago Grande, ela sempre esteve muito presente. Porque quando eu ia de férias para esse lugar, eu gostava de sentar na roda de conversa dos mais velhos para aprender aquelas histórias. Então, grandes nomes, narradores da minha comunidade, hoje já se foram. E aí eu tive vontade de contar essas histórias, e histórias que eu vivenciei, ouvindo ou mesmo presenciando. Sucuriju, por exemplo, é uma história que minha mãe viveu. Então, eu tive a vontade de contar essas histórias, reuni-las num livro, que a gente optou por essa faixa etária, infanto-juvenil,
E aí, esse contato que eu tive lá até os 6 anos de idade é que me trazem até hoje, que me fazem querer falar para as pessoas, que manter memória, que contar histórias, é você trazer um pouco da sua ancestralidade. Então, esse pequeno tempo que eu vivi lá foi suficiente para me manter meus pés no chão, para eu ter uma raiz amazônica, para eu ser um homem da Amazônia. Apesar de morar em São Paulo, eu nunca perco contato, sempre estou indo lá. Então é muito rico aquele imaginário amazônico. E é curioso dizer, porque o que parece lenda, o que parece mito para algumas regiões do país, para a nossa gente é vivência. Para a nossa gente não tem essa... Ninguém fala que foi abordado pelo Curupira e gera dúvida. Quando alguém fala que foi abordado pelo Curupira, a pessoa simplesmente acredita que a outra foi abordada mesmo, que ela teve um encontro com a Curupira. Então, esse imaginário que eu trago, que eu carrego comigo. É interessante você falar isso, porque realmente, né, a gente que não é daquela região, a gente escuta essas histórias e acha que é só no imaginário, né? Eu queria que você falasse pra gente como que é narrar essas histórias que você vivenciou na sua infância para o público mais jovem, que talvez não acredite tanto que realmente isso aconteceu ou não. Quando a gente decidiu fazer para essa faixa etária, primeiro que esse livro, ele surgiu numa vontade muito grande de uma amiga, que é atriz num coletivo que eu faço parte, Camila Chunhata, que eu sou muito grato. Ela insistiu bastante para que eu pudesse publicar esse livro, para que ela pudesse contar essas histórias que eu sempre contava nos ensaios, que eu vivia contando nos nossos encontros. E aí surgiu esse desejo de produzir esse material. Primeiro, pelo seguinte, eu acredito muito que é possível a gente retomar questões de organização social, de respeito à vida, pelo debate, pela educação. E esse livro, ele está repleto de contos, são 16 contos, onde, de alguma maneira, eu trago um imaginário, que é um recorte de um lugar, um pequeno lugar do estado do Pará. Porque o Pará já é gigantesco, a Amazônia muito maior. Mas é importante que se discuta com a juventude, com as crianças, para que elas entendam que nesse território gigantesco que é o Brasil, tem um lugar no interior, no coração da Amazônia, chamado Lago Grande, onde o tempo é outro. Onde as pessoas, elas utilizam a terra de uma maneira inteligente. Elas fazem o seu roçado, elas plantam, depois elas colhem, depois elas esperam a terra poder ganhar nutriente novamente, para depois de 10, 15 anos poder reutilizá-la numa nova cultura, numa nova plantação. É uma sabedoria ancestral. Então esses contos, eles trazem uma narrativa de um lugar não distante, de 20 anos para cá, de 25 anos para cá, quando eu me distanciei de Santarém, mas que possivelmente hoje é outro lugar por conta da chegada da luz elétrica, por conta da chegada dos carros. Quando eu era criança, não tinha carro na minha região, não tinha luz elétrica. Nós sentávamos na boca da noite para escutar os mais velhos contar histórias e passar os ensinamentos. A maioria das pessoas mais velhas, elas não sabiam nem escrever. Então, a maneira que se tinha de passar esses ensinamentos era a partir da conversa. Essa própria vivência da conversa é uma questão que a gente precisa retomar. Que as famílias precisam conversar um pouco mais. As pessoas precisam conversar com seus filhos e parentes para passar conhecimento.
para saber Rony, como outras pessoas. inclusive em relação a isso que você está falando, é muito interessante porque assim, você falou que na sua infância você teve esse contato com as pessoas mais adultas contando as histórias, né? E você vivendo naquele mundo imaginário. Eu acredito que até essa parte da imaginação das crianças, dos jovens, está um pouco atingido, né? Principalmente por causa dessa era digital, dessa correria, dos pais não ter tempo de contar uma história para os filhos. Então, eu acredito que entra muito nisso que você está falando, né? Dessa importância de resgatar isso, né? Resgatar essa conversa com os jovens, com as crianças. Contar histórias, ler um livro é incrível, porque você cria suas próprias imagens ao ouvir uma história, ao ler um livro. Você cria, não vem uma coisa que é te dada, como, por exemplo, um filme que já te traz a imagem. Então, esse recorte desse lugar, ele sempre esteve presente, porque eu ouvia muitas histórias. Então, quando eu retornei a esse lugar em 2007, com a chegada da luz elétrica, eu percebi que as pessoas, elas não faziam mais roda de conversa. Que as pessoas, principalmente os jovens, eles estavam muito interessados na pauta televisiva. A grande referência dele não era mais quem era o melhor caçador da comunidade, ou quem era o melhor contador de história, ou quem era aquele senhorzinho que era do conselho, ou da benzedeira, mas era típico o garoto da televisão, com a própria... o jeito de falar já se modificava um pouco, e criava-se ali um estereótipo, e se mudava conceito, se mudava cultura naquele momento. Então, eu voltei para São Paulo e me perguntei, diante disso, o que eu posso fazer? Porque eu já percebia que algumas pessoas daquela comunidade estavam morrendo pela própria idade. Mas quem vai contar as histórias? Quem vai dar seguimento a essas histórias que nós ouvíamos quando nós éramos crianças? E aí foi quando eu tive o primeiro start de começar a escrever coisas de lá, da minha terra. E de lá para cá eu não parei. Então toda coisa que eu tento produzir, seja uma música, seja uma peça, seja uma contação de história, eu sempre tento colocar alguma coisa que é referente à minha região. Porque é a minha maneira, até por conta do distanciamento, de me manter presente naquele lugar e de trazê-los um pouco para perto de mim. Eu acho que é um pouco isso. Eu imagino o desafio também escrever para os jovens de hoje, né, para chamar a atenção. Rony, eu vou para um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua essa conversa, tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre o livro Sucuriju, Histórias que Meu Povo Conta. Esse é um projeto de Rony Abreu para levar as tradições orais dos povos originários às gerações mais jovens. Daqui a pouco, eu volto já já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estou
Estamos de volta com o parlatório deste domingo e a conversa é com o ator e dramaturgo Rony Abreu. Ele ensina ao público infanto-juvenil as tradições dos povos originários da região amazônica e lançou um livro que tem o objetivo de eternizar essas lembranças. É o livro Sucuriju, que está aparecendo aí na sua tela agora, voltado ao público infanto-juvenil em detalhes. Qual a história do livro Sucuriju, Histórias que Meu Povo Conta? Rony, conta pra gente um pouquinho dessa história. Sucuriju, Histórias que Meu Povo Conta, tem um conto principal. É um livro que contém 16 contos. Eles foram escolhidos com muito carinho, porque são contos que eu já ouvi quando eu era criança ou participei diretamente dessas histórias. E só para reforçar, todos esses contos, eles não são mitos, eles não são lendas. Para a minha gente, para o meu povo do oeste do Pará, da região do Lago Grande, essas histórias, elas são vivências. São coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, porque respeitar essa relação com os seres mágicos da floresta é fundamental para que exista vida naquele lugar. Então, Sucuriju é um livro que traz como conto principal uma história que aconteceu com a minha mãe. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu também sou personagem desse conto. Aconteceu uma história de um encantado que se apaixonou pela minha mãe. E é o conto que dá norte para esse livro e que me impulsionou a trazer outro imaginário para que as pessoas pudessem conhecer um pouco desse território amazônico. Então é um livro que, além dos 16 contos, ele tem também um vocabulário. Eu fiz questão de trazer um vocabulário rico, para que as pessoas conheçam um pouco do nosso vocabulário. Palavras como tipiti, pajurá, tucupi, piracuí, tarubá. Então, quem visita Belém, Santarém, Manaus, certamente vai entrar em contato com essas palavras, porque são palavras típicas da minha região. Então, Sucuriju, Histórias que Meu Povo Conta, além de trazer 16 contos, onde eu trago um imaginário, onde eu quero que as pessoas entrem na mata, onde eu quero que as pessoas se conectem com um lugar que nos distancia dessa cidade de pedra e nos coloca num lugar de reflexão, de respeito à natureza, onde as pessoas elas possam, de fato, repensar o que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Nós temos que entender que o planeta que nós vivemos ele é limitado de recursos naturais. E que se a gente continuar depredando, se a gente continuar devastando, uma hora nós vamos precisar e nós não vamos ter. Então, as culturas ancestrais, elas estão aí para nos ensinar, tanto no respeito à natureza, quanto na utilização das medicinas da floresta, que são pouco estudadas, ao meu ponto de vista, poderiam contribuir muito mais, porque quando eu nasci, e até 6 anos de idade, eu não sabia o que era a palavra médico. Eu era cuidado, assim como a minha família e meus parentes, com ervas, com folhas, com mato. Então, existia naquele lugar, por exemplo, uma figura que era do benzedor, da benzedeira, que conhecia as ervas. E eu acho que o Brasil ele é pouquíssimo estudado no sentido de produzir medicamentos a partir da floresta. Então, a floresta ela é muito mais importante e viva, de pé. É curioso porque, mensalmente, ficamos sabendo de lideranças indígenas, quilombolas, que vivem naquele território e que são assassinados pelo fato mais inusitado possível, que é defender a vida, que é defender a floresta. Então, esse meu livro,
ele traz histórias e vivências da Amazônia, do oeste do Pará, mas que traz também um apontamento, uma reflexão de como nós poderíamos nos relacionar muito melhor com a natureza, muito melhor uns com os outros. E gostaria muito que esse debate, que as pessoas lessem esse livro e debatessem com as crianças. Eu espero ter um feedback positivo com esse livro em relação às crianças e os adolescentes, porque é o futuro. E é importante realmente discutir essa questão da Amazônia, do meio ambiente, e o meu livro está propondo essa reflexão de gostar mais do outro, de gostar mais da floresta, dos animais, e viver melhor em harmonia com a natureza. A gente vê que fala-se muito da natureza, de preservar o meio ambiente, talvez até de uma forma romantizada, né, Rony? Mas quem viveu mesmo assim em contato com a natureza como você, como os povos originários, sabe o quanto ela é ameaçada, né, pela situação atual. Como que você vê isso? Você que viveu lá, realmente é algo que tem que preocupar, os jovens têm que se preocupar com essa situação, que daqui a um dia não tem mais o que ver, ou até essa questão mesmo da cultura medicinal, essas ervas, né, que a gente vê, até hoje são muito utilizadas, não só pelos povos, mas a gente também, né? É uma situação ameaçadora mesmo, né? Tem que ser alertado mesmo, os jovens. Olha, eu parto do seguinte princípio: como que eu, ser humano, consigo, em algum lugar da minha cabeça, imaginar que eu sou mais importante do que uma castanheira? Como que eu posso imaginar que eu sou mais importante do que uma samalmeira? Quando a gente está invertendo esses papéis, é importante a gente entender que dentro daquele território da Amazônia, primeiro, existem pessoas que vivem ali. E essas pessoas, o tempo inteiro, elas estão lutando para manter aquele território o mais vivo possível. Quando eu acho que eu sou mais importante do que uma castanheira que dá fruta, que nutre o solo, que nos protege contra o vento, que serve como moradia, eu não estou entendendo que parte que eu faço da natureza, porque eu sou tão importante quanto a castanheira. Eu não sou mais importante do que a castanheira. Cada um tem sua função importantíssima nesse mundo, né, Rony? Eu queria que você falasse para a gente como adquirir esse livro para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que foi tão gostoso nessa noite de domingo. Olha, esse livro, por enquanto, ele está só apenas sendo comercializado pelo meu contato, que é o meu WhatsApp. A gente logo vai disponibilizar um link para as vendas e já estamos providenciando também contato com algumas livrarias e muito em breve a gente vai comunicar através das redes sociais. Nós temos lá o nosso Instagram, que é o Clã do Sucuri, e o @Rony Abreu, que a gente tá informando de que maneira pode adquirir esse material. Combinadíssimo. Rony Abreu, muito obrigada por essa conversa aqui na TV Pai Eterno, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui no Parlatório. Olha, eu só tenho a agradecer ao carinho, ao convite, e quem sabe futuramente já estou no projeto, a gente não volte a conversar. Muito obrigado, gratidão. Nós que agradecemos, viu? E obrigada a você também que esteve comigo aqui no Parlatório e me deu a sua audiência. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e que você tenha uma semana maravilhosa e cheia de boas notícias. Tchau, tchau.